Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Enoque Farias, sou instrutor de vocês, bem-vindos ao EF Curso Aprendendo em Casa. O intuito desse curso é fazer com que você aprenda sem ter que sair de casa, com acompanhamento e com qualidade, tá? Desde já um enorme prazer fazer parte dessa etapa aí da caminhada de vocês, tá bom? Peço que vocês peguem a apostila de vocês para estar acompanhando. Esta primeira aula, esse primeiro vídeo, na verdade, é apenas uma introdução, não é? Sobre o curso e sobre a etapa 1. Eu vou abrir aqui a apostila, tá? Como vocês podem observar, nós temos Informática Básica, etapa 1, que consiste em Windows e Word, tá? Nós vamos começar falando do Windows. O Windows, aqui é a logo do Windows, tá? Que parece uma janela, por isso que o nome é Windows, janela em inglês. O Windows é um sistema operacional que faz com que seu computador se comunique com as peças que há nele. Porque todas as peças do computador interligadas sem um sistema operacional, sem um software, não ia adiantar de nada, tá? Então, primeiramente, antes de você fazer uma atividade, eu quero ensinar vocês a entenderem o que é o computador de vocês, tá bom? Eu vou abrir uma aba aqui do Google e vou mostrar um pouco do computador, tá bom? Do que é formado o teu computador, seja ele notebook ou seja ele uma máquina de mesa, tá? Vamos lá. Basicamente, todo computador ele tem que ter um cérebro, que é o processador. Quanto mais rápido for o teu computador, é porque você tem um bom processador, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aí alguns componentes. Ah, professor, mas não é um curso de manutenção. Embora não seja um curso de manutenção, vocês têm que saber disso. Por quê? Uma eventual compra, né, de um computador, você tem a curiosidade de perguntar que processador que é, né, para você comparar, DDR3, Corel e tal versão, e por aí vai, tá? Deixa eu carregar aqui a imagem. Meu sinal de internet hoje está um pouquinho ruim. Tá aqui. Esse é um processador, é um chip, na verdade, tá? Vou abrir esse aqui. Quanto mais rápido ele for, mais rápido vai ser a resposta que tu vai ter. Por isso que quando tu clica no arquivo, aquele arquivo abre rapidamente, é porque você tem um processador que é bom, que é rápido, tá? Então o cérebro do computador, ele fica encaixado aí na placa-mãe. Se você tem um cérebro do computador, quando ele abre os programas ou o que você pediu para fazer rapidamente, você vai precisar de manter esses programas abertos. Então é onde você vai saber aí que é a importância da memória RAM, tá bom? Então, enquanto o processador executa o que eu pedi para executar, ou seja, ele responde o que eu pedi para abrir, ou o vídeo que eu pedi para ser executado rapidamente, ou uma pasta que eu pedi para abrir, ou uma guia de internet, não é que ele vai dar velocidade à sua internet. A internet depende da velocidade do seu sistema operacional de internet, aí, qual a empresa que você utiliza, quantos mega de internet você paga e por aí vai. Essa é a memória RAM. A memória RAM é um pente, né? Um pentezinho que vai encaixado também na placa-mãe. Então, quando você está com vários programas abertos aí, você está com o YouTube, está com o Facebook, está com outras guias aí abertas, enquanto elas estiverem abertas, elas estão armazenadas temporariamente aqui. Quando você fecha, ele desliga, no caso, ele fecha esses comandos que você pediu para dar da memória. Então, quanto mais memória RAM eu ter no computador, mais pastas e mais abas eu posso ter abertas sem que meu computador trave. Ou seja, o processador me responde de maneira rápida e a memória RAM me responde de que maneira? Mantendo esses programas abertos, tá bom? Só que aí você quer saber o seguinte, mas e meu armazenamento? Onde fica tudo guardado? Tudo fica guardado no HD, hardware disk, é disco duro, tá?
O HD do computador e o HD do notebook só diferencia o tamanho. Não digo o tamanho de memória, mas eu digo o tamanho dele mesmo, do equipamento. O HD, ele parece um toca-disco, tá vendo? Esse disco de metal com essa agulhinha aqui, ó. Essa agulhinha faz a leitura no seu disco de metal. Então toda vez que você salva um arquivo, que você baixa e faz um download, no caso, de um vídeo, de uma foto, se você digita um documento aí no Word e salva, está salvo no teu HD. Queimou sua placa-mãe, sua memória RAM, você trocou, vai estar tudo lá. Agora, a partir do momento que queimou o HD, você perde, porque tudo que você tem no computador está salvo onde? No HD, tá? Então já estou explicando a respeito do Windows e como funciona aí o computador. Em resumo, tá bom? Essa parte é em resumo porque não é uma aula de manutenção, mas é importante vocês saberem isso, tá? Então vamos aprender. Nós já vimos aqui o processador, cérebro do computador, memória RAM, mantém meus programas abertos e o HD. Tudo fica armazenado nele, tá? Eu tenho aqui o HD de notebook para mostrar para vocês. Ó, notebook. O HD de notebook, ele só vai diferenciar tamanho. Até os valores aqui de alguns. Eu posso ter um HD de 500, eu posso ter um HD de 250, eu posso ter um HD de 500, de 1 TB, que é 1000 GB. Quanto maior a capacidade do meu HD, mais arquivos vai caber no meu computador. Certo? Então aqui esse HD é um HD de notebook, tá? Ele é mais fininho um pouco. Só que são muito sensíveis. Qualquer quedinha, a agulhinha empena, ele perde seus arquivos. Quando você formata o computador, ou quando o seu computador pega vírus, o vírus atinge justamente o HD, os arquivos que estão aí com os seus programas, com os arquivos de instalação. Certo? Muito bem. Então, processador, cérebro do computador, HD, onde eu armazeno meus arquivos, que é o disco rígido, memória RAM, mantém meus programas abertos. Não confunda HD com memória RAM. O HD fica salvo nos arquivos. A memória RAM mantém aberto o que eu estiver utilizando, tá? E nós temos também a placa-mãe. Tudo no computador é interligado na placa-mãe, tá? Aqui temos uma foto da placa-mãe. Deixa eu abrir ela aqui. Quando você observar o fundo do computador aí, que tem um CPU, né? Que fala assim, o CPU é aquele processador. Mas por que chama o gabinete, a caixa de CPU? Porque a memória do computador e o cérebro dele estão lá dentro. O CPU vai aqui, ó, tá vendo? Agora observe, entrada de mouse, teclado, USB, pendrive, tá vendo? Cabo de áudio, de vídeo, para poder ouvir, falar e tal. Então, tá tudo interligado na placa-mãe, essa é a placa-mãe. A memória RAM vai aqui, ó, encaixada, tá? Então, por isso o nome de placa-mãe, tudo está interligado nela, tá bom? Não quero confundir a cabeça de vocês, porque eu estou fazendo em resumo essa explicação. Porque é importante vocês saberem o que é o computador de vocês, tá? E os periféricos. Opa, computador. Meu teclado está meio ruimzinho. Os periféricos são tudo aquilo que está ligado ao teu computador, tá vendo essa foto aqui? Está explicando bem claro, ó. Periféricos, tá? Está ligado ao meu computador, mas não é o meu computador. Por exemplo, eu tenho aqui o CPU, que é a caixa metálica, o gabinete, e o CPU está lá dentro, tá? Só que para ele poder funcionar, eu preciso de monitor, para eu saber como que foi interpretada a informação que chegou até mim, um teclado para poder digitar, um mouse para poder me locomover, o áudio, a saída de áudio, webcam, um roteador de internet, eu preciso de impressora se eu quiser imprimir, então pendrive e um projetor. E por aí vai. Então tudo que eu uso num computador que me auxilia, mas não é o computador, é chamado de periférico. Tá bom? Então vamos lá. Até aí tudo bem? Se vocês têm alguma dúvida referente a essa explicação, vocês podem aí me acionar no WhatsApp e perguntar, tá bom? Vamos lá. Essa parte aqui que fala a respeito da história, da informática e tal, não é nada assim que eu vá aplicar em uma atividade. Eu peço que vocês dêem uma lida, que é mais uma questão de história e de curiosidade, tá bom? Eu quero ir direto para o que interessa. Vamos para o que interessa.
Deixa eu passar aqui. Aí, ligando o computador, tá? Aqui é o exemplo com um computador de mesa, né? Vou passar aqui. Primeiramente, você tem que ligar o estabilizador. O estabilizador é responsável por transmitir a corrente para teu computador. A corrente vai passar filtrada, porque vai passar só o que o computador suporta e vai chegar no computador. No eventual queda de energia, não vai queimar teu computador. Por quê? Porque o estabilizador está controlando a energia, é muito capaz que queime o estabilizador ou o fusível do estabilizador. Tá bom? Ligando o CPU, quem tem notebook já sabe onde liga, também o CPU. Tá aí. Observação, tá? Eu ligo o CPU, nesse CPU tem dois botões, tem um botão de ligar e tem um de reiniciar. Mas às vezes a pessoa vai lá e quando vai desligar, segura o botão de ligar do CPU, fica seguro. Aí fala, eu desliguei o computador. Realmente, você desligou, só que de maneira errada, você deu uma queda no sistema. Por quê? O sistema ele não tem que receber uma queda, ele tem que ser encerrado. O certo é você vir no menu iniciar, tá? Vem aqui, ó, desligar. Por que que o certo é este? Porque desta maneira, veja bem, desta maneira, você faz com que o Windows, que é o sistema operacional, no meu caso aqui, no de vocês também, provavelmente, o Windows, ele finalize as atividades. Ah, professor, mas eu não estou com nada aberto. Só pelo fato do teu computador estar ligado, já está havendo programas abertos. Porque está trabalhando, está transmitindo imagem, tem um antivírus, tem um Wi-Fi carregando e por aí vai. Tá bom? Você não está com nenhuma janela aberta, pode ser isso. A primeira tela que aparece para vocês é a área de trabalho, tá? No meu caso aqui, esta é a minha área de trabalho, tá vendo? O nome já fala, área de trabalho, é a área inicial que você tem aí do seu computador. E algumas versões mais antigas vai estar como desktop, então você não vai falar assim, ah, eu salvei minha atividade na tela. Não, a tela é o display. Vamos aprender tudo corretinho aí, tudo bonitinho. Você salvou sua atividade ou você criou uma pasta, que é o que nós vamos fazer na outra aula, criar pastas para poder salvar dentro, para não ficar nada bagunçado, espalhado aí. Você criou sua pasta na área de trabalho, tá bom? Então essa área inicial chama área de trabalho ou desktop. Em algumas versões também tem aí ambiente de trabalho. Na área de trabalho nós vamos ter os ícones, tudo que eu estou explicando está na apostila, tá, gente? Nós temos os ícones, por exemplo. O que é um ícone? Um ícone é uma representação gráfica de um programa ou de uma marca. Eu tenho aqui o ícone do Nero, que é um programa que faz gravação de CD, DVD, tá? Eu tenho aqui o ícone da lixeira, tá vendo? Agora, por que meu ícone tem essa setinha? Porque é um atalho, tá bom? Então, isso aqui é um atalho. Quando eu instalei o programa no computador, ele me gerou um atalho na área de trabalho. Por exemplo, se eu quiser pegar aqui um Word e jogar para a área de trabalho, eu posso gerar um atalho desse Word lá na área de trabalho. Muito bem. Até aí tudo bem? Vamos lá, eu espero que vocês estejam entendendo a explicação. Observando, vamos para a apostila. Esse plano de fundo pode ser mudado, professor? Pode. Pode sim. Digamos que você queira trocar o seu plano de fundo. Por exemplo, eu vou fazer uma simulação aqui. Eu quero trocar meu plano de fundo. O que você vai fazer? No mouse você tem o botão direito e o botão esquerdo, tá? O botão direito e o botão esquerdo. Nós vamos ver na apostila mais para frente. O botão esquerdo serve para você abrir, você dá 2 cliques rápidos, você seleciona ou confirma um ato. Deu 2 cliques rápidos com o botão esquerdo, você está querendo abrir uma pasta. Por exemplo, se eu der 2 cliques rápidos aqui, ó, deu um com o botão esquerdo. Dei 2 cliques rápido, 1, 2, ó. Ela abriu. Tá. Quem tem notebook, no sensor do notebook, você bate o dedo 2 vezes no sensor, onde você movimenta, ele vai entender como clique. Ele vai entender que você quer abrir aquela pasta. Deu 2 batidinhas. Ou então, você vai ter no notebook, embaixo do sensor, 2 botãozinhos. Botão direito e botão esquerdo. Então, o botão do clique é o botão esquerdo. O botão direito é o botão auxiliar. É o botão que me dá opções de eu fazer alguma coisa com aquele documento, ou com aquele item, com aquele arquivo. Por exemplo, eu vou clicar aqui agora com o botão auxiliar, que é o botão direito. Então, gravo, ó,
Qual o botão auxiliar? Botão direito do mouse. Cliquei com o botão direito, ó, ele já me mostrou aqui, ó, as opções. Eu posso recortar, copiar, eu posso excluir, que vai diretamente para a lixeira, que se eu quiser depois eu posso esvaziar a minha lixeira, ou recuperar o que está lá dentro de volta para o seu destino. Eu posso renomear, ou seja, mudar o nome. Tá? Existem alguns atalhos para isso, existe, mas eu quero trabalhar em cima do tradicional e do padrão. Agora vamos para a nossa área de trabalho. Vamos trocar o papel de parede da área de trabalho. Eu vou clicar com o botão, ó, tá vendo que não tem nada selecionado aqui, ó, no vazio. Eu vou clicar com o botão direito, apenas clique com o botão direito, ou seja, botão auxiliar. Pode trocar o botão direito e o botão esquerdo na configuração? Pode, mas eu não indico trocar porque é o padrão, ele já vem assim. Aí eu botei aqui, ó, personalizar. Tá vendo? Em alguns computadores, em algumas versões, vai estar assim, propriedades. Vocês vão clicar em propriedades da área de trabalho. Tá? No meu está personalizar, minha versão Windows 10. E no de vocês talvez aí pode estar como propriedades. Vocês vão clicar em propriedades, vai ter lá área de trabalho. Vocês vão poder alterar a foto ou o plano de fundo. Certo? Por exemplo, deixa eu carregar aqui. Carregou. Tá vendo? Eu posso vir aqui, ó, em temas. Eu posso escolher meu tema. Tela de fundo, tá vendo? Tela de fundo. Aí eu tenho aqui algumas imagens que eu posso usar de tela de fundo, ou que eu já usei, tá vendo? Para poder trocar. Aí eu escolho a imagem. Tá vendo? Depois que eu escolher a imagem, eu aplico, tá? Mas eu não vou trocar a minha imagem. Quando eu clicar aqui, se eu der dois cliques rápido nela, ela já... Só eu clicar duas vezes com o botão esquerdo em uma imagem dessa, ela já vai trocar, ela irá trocar a imagem do meu plano de fundo, tá bom? Vamos voltar para a apostila? Vamos lá. Professor, essa aula de atividade vai ter mais para frente, ainda não, tá? Menu iniciar. O menu iniciar, ele lhe dá um grande suporte, porque tá vendo ele aqui no cantinho, ó, botão iniciar, tudo que você não encontrar na sua área de trabalho, ou seja, eu tenho mais programas no computador aqui, mas eu não estou vendo na minha área de trabalho. Como que eu faço? Você vai clicar no menu aqui, ó, iniciar. Você vai observar que a minha versão é assim, mas na de vocês vai ter fotos, imagens, que no caso é as fotos ou imagens, downloads, que é o que você fez um download, baixou da internet, vai para essa pasta de download. Isso se ela não lhe pedir o destino. Você vai ter aí músicas, documentos, tá? Agora, se você tiver numa versão parecida com a minha ou igual à minha, que é o Windows 10 aqui, você tem aqui a pastazinha aqui, ó, que você clica, que é o Explorer do Windows aqui, que ele vai, ó, eu vou maximizar aqui, esse quadradinho, maximizar, ele expande a tela. Aí você vai ter aqui, ó, eu já abri a pasta, eu tenho aqui, ó, área de trabalho, documentos, eu cliquei em documentos, ele vai me mostrar aqui todos os documentos. O que eu escolher aqui no lado, o que eu escolher na lateral, ele vai me abrir aqui, ó, tá vendo? Então, eu escolhi, por isso que o nome é um Windows, é janela. Eu abri uma janela, escolhi uma pasta, ele me mostra dentro dessa janela as possibilidades que eu tenho. Então, dentro de documentos, eu tenho o que está dentro dessa janela. Sendo que eu posso abrir outra pasta e se tornar outra janela. Eu tenho downloads, tudo aquilo que eu baixei da internet, né? Eu tenho aí imagens. Eu tenho músicas, que no caso eu estou sem músicas aqui no computador nessa parte. Tá bom? E vídeos. Se eu quiser voltar, eu posso voltar aqui, ó. Tá? Esse tracinho minimizar, mas eu já sei isso. Eu tenho que aplicar a aula de uma forma padrão, desde para quem já tem uma noção, para quem não sabe e até para quem não sabe nada, tá? A aula, o intuito da aula é isso, é pegar do zero. O minimizar aqui, ó, serve para você guardar aqui. Eu não fechei, tá aqui. Se eu clicar, ele vai subir de novo. O quadradinho é o maximizar, ó. Eu vou expandir. Eu cliquei de novo, ele reduziu. Eu vou maximizar, ele abriu. No seu aí, talvez, se for outra versão, vai estar aqui azul, azul e o xizinho vermelho. Que o xizinho é... Fechei. Fechar. Certo? Vamos lá. Voltar para a apostila. Então, eu tenho aí o menu iniciar que vai nos dar uma grande ajuda. E eu tenho aqui embaixo a barra de tarefas. Vocês podem observar que tudo que eu estou executando está aqui na barra de tarefa. Eu estou usando esse programa para gravar. Estou usando um leitor de PDF para poder mostrar apostilas. E estou aqui, tem um navegador.
E o que eu estiver utilizando aparece na barra de tarefas. E eu tenho o meu relógio. Então, se eu der 2 cliques rápidos aqui no meu relógio, ele vai aparecer para mim aí o calendário e o relógio. No de vocês, talvez pode aparecer dessa maneira que está aqui na apostila, aqui atrás. Tá? O que vocês vão fazer? Eu quero alterar a data ou a hora. Ou os dois. Quando abrir, você vai ter que clicar aqui em alterar. Opa, passei direto. Você vai ter que clicar em alterar data e hora. Tá vendo? Data e hora. Quando você clicar em alterar data e hora, eu vou dar um zoom aqui. Acompanha com a apostila de vocês aí. Quando você clicar em alterar data e hora, ele vai aparecer a janelinha onde você vai poder escolher a data, escolher o ano. Se eu quiser mudar o ano, preciso ficar passando de mês em mês? Não. Clica aqui dentro, muda o ano, clica no lado, muda o mês e muda a data. E muda a hora. Só que você tem que aplicar. Porque se você não aplicar, você não der um ok, você fechar, ó, se você não vir aqui aplicar, tá vendo aqui aplicar? Eita, que tá pirraçando isso aqui, pera. Se você não vir aqui aplicar, ó, clicar em aplicar, ele não vai salvar o que tu fez e der ok. Porque quando tu fechar aqui sem aplicar, vai ficar a mesma data e a mesma hora. É muito raro você ter necessidade de mexer na data e hora, já que o computador normalmente ele atualiza pela internet a hora, ou ele já tem uma pilhazinha, um bit que mantém essa hora certa. Mesmo que o computador esteja desligado, ele vai manter a hora certa. Tá bom? Essa foi a parte de introdução a respeito do Windows. Agora eu vou falar no próximo vídeo para vocês sobre teclado. Nós vamos falar sobre maneira correta de digitar, tá bom? Vamos para a próxima etapa. Left on an eastbound train, gone first thing this morning. Why is what's best for you always the worst thing for me?